Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui juntos na presença do nosso Deus. E como é maravilhoso estar na presença de Deus. Tem um hino muito bonito que diz: se tem fome, se estás cansado, se estás desanimado, sobe a montanha, fica ali com o teu Deus, bebe da tua glória. E nós devemos estar sempre na presença do nosso Deus, porque Ele é o bálsamo para a nossa alma. E porque quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos então livres dos males deste mundo, nós estamos então livres das tentações, porque lá nós temos vitória. Quem dera pudéssemos, dispensar tudo que é acessório na nossa vida e viver na presença de Deus, viver ali em comunhão com Deus o tempo todo orando, lendo a Bíblia. Nós sabemos que infelizmente isso não é possível, mas nós devemos tirar a maior parte do nosso dia para fazer isso, o nosso tempo para fazer isso, porque isso é muito importante nas nossas vidas. E eu quero meditar essa noite com os irmãos sobre isso, sobre o que acontece quando nós nos esquecemos de estar na presença do Senhor. E eu quero fazer isso com a história de Davi e do pecado de Davi, que é a radiografia de uma queda, que é um exemplo que nós não devemos seguir do que acontece quando nós então deixamos de observar o que o Senhor Jesus nos manda, né? Davi caiu, e ele caiu porque por vários motivos, mas todos eles relacionados a ignorar a presença e os mandamentos do Senhor. Vamos ler lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Eu vou ler os versículos de 1 a 18. É um texto um pouco longo, mas eu vou ler ele para os irmãos. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e ele comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes.
Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez a saber a Davi tudo quanto se dera na batalha. Amém? Irmãos, essa história até nos assusta, porque quando nós pensamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel, e de onde, da descendência de quem sairia então Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Messias, nós nos assustamos quando nós vemos a Davi então mandar buscar uma mulher casada, se deitar com ela. E quando aquela mulher então engravida, Davi começa a armar uma história para que ninguém saiba que aquele filho era dele. Ele manda buscar Urias, esposo de Batseba, que está ali na batalha, na guerra, para que Urias então se deite com Batseba. Ele tenta uma vez, mas Urias tinha o coração naquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava ali para lutar a guerra do Senhor, e ele então não cai na conversa de Davi. E aí Davi manda buscar Urias de novo, embebeda Urias. Mesmo assim, Urias não se deita com a sua mulher. E quando Davi vê que o seu plano fracassou, ele então manda Urias de volta para a batalha, levando em mãos a carta que está decidindo o seu futuro. Quando nós pensamos que Davi mandou Urias levar para Joabe a sua sentença de morte, nós pensamos, meu Deus, né? E Urias, um homem que foi íntegro, porque ele não se deitou com a sua mulher durante o período em que ele estava em guerra, ele obedeceu às leis daquela situação, e depois ele não abriu aquela carta porque era uma carta do rei para Joabe, e ele nem cogitou abrir para ver o que estava escrito. E então Joabe faz o que Davi manda, coloca Urias na frente da guerra e Urias é morto. E Davi não se dá conta do pecado que ele está cometendo, dos pecados que ele está cometendo naquela situação. E isso mostra então que Davi fracassou moralmente depois de ter passado por grandes vitórias. Ele então fracassa. Mas vamos ver então o que levou Davi a fracassar nessa determinada situação. Primeiro, ociosidade. Os soldados de Davi estavam na guerra, mas ele ficou em casa, né? Estava ocioso, passeando no terreno do palácio, sem compromisso, sem agenda. E esse foi o primeiro degrau da queda de Davi. Muitas vezes, irmãos, nós estamos ocupando a nossa mente com coisas aleatórias, né? Num tempo onde a internet tem de tudo, nós estamos ociosos e não fazemos as coisas do Senhor, e ao contrário disso, de fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é a nossa responsabilidade, nós estamos ociosos, ocupando a nossa mente com coisas do mundo. Esse é o primeiro degrau para a queda espiritual, é o primeiro degrau para o pecado. Segundo, solidão. Quem se isola torna-se presa fácil da tentação. Davi estava ali sozinho. Se ele estivesse no campo com os soldados, ele não teria tombado, vencido pelas suas próprias paixões. Muitas vezes nós abandonamos a igreja, abandonamos o povo de Deus e queremos viver uma vida desigrejada, servindo a Deus sozinhos. Não, eu posso servir a Deus sozinho na minha casa, vendo culto pela internet. Eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais estar em comunhão com os irmãos, eu não quero nem falar com os irmãos da igreja. E às vezes, então, quando nós estamos sozinhos, nós somos uma presa fácil para o inimigo. E nós somos vencidos pelo diabo ou até pela nossa própria concupiscência, como Davi foi vencido aqui. Ele estava ali sozinho e a sua mente estava ociosa. Depois, Davi caiu na armadilha da concupiscência dos olhos. Ele olhou para Batseba com um olhar de lascívia e ele acendeu no seu coração um fogo inextinguível. E a cobiça dos olhos de Davi foi o laço que o diabo usou para derrubar
Eva, para derrubar Siquém, Acã e tantos outros na história. E às vezes, irmãos, nós também somos traídos pelos nossos olhos. Nós começamos a ver o que o mundo oferece na internet, nós queremos aquelas coisas, nós queremos aquela vida, nós invejamos o que as pessoas do mundo têm, nós desejamos o que os nossos olhos veem, e a consciência dos olhos, então, nos leva a cair. Em quarto lugar, Davi caminhou rumo a um perigo certo. Existia um aviso para ele, perigo à frente, não avance, mas ele ignorou. Ele flertou com a tentação, com o pecado. Ele abriu espaço para que a lascívia o dominasse. A curiosidade dele foi movida pela paixão, e isso levou ele a cair. Ele olhou para Batseba e mandou perguntar quem era ela. Ele sabia, ele já tinha muitas mulheres, ele não precisava de mais uma, mas ele queria, a consciência dos olhos dele o levou então a flertar com o pecado, com a tentação. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós sabemos que algo é errado, mas nós dizemos, não tem problema. E aí nós vamos, não, eu não vou fazer nada de errado, eu só quero saber como é, eu só quero saber o que é. E aí nós começamos então a cair no pecado. Depois, Davi então fechou os ouvidos para as advertências de Deus, porque quando ele mandou perguntar quem era Batseba, quem respondeu a ele que ela era a mulher de Urias. Davi ouviu que ela era casada e então ele tapou os ouvidos e ele fez de conta que ele não tinha escutado que Batseba era casada. Às vezes nós estamos vivendo uma situação em que a palavra de Deus está nos alertando, o pastor está nos alertando, a igreja está nos alertando, nossos irmãos estão nos alertando, mas nós tampamos os nossos ouvidos e nós fazemos de conta que nós não estamos escutando. A palavra de Deus está nos dizendo, volte para o Senhor, busque a presença do Senhor, ore, leia a Bíblia, vá à igreja, participe dos cultos, participe das ceias, examine o seu coração. E nós estamos fazendo de conta que não é conosco. Davi fez isso e caiu no pecado. Depois, Davi então mandou buscar Batseba e se deita com ela. Ele brincou com o pecado e ele foi vencido por ele. Ele deu guarida à tentação e ele foi dominado por ela. Aquele que tinha tantas vitórias, pelo poder de Deus, agora endureceu o seu coração para o Senhor, fugiu da presença do Senhor, não ouviu os alertas de Deus e caiu então no pecado. E aí, depois que Davi então cai no pecado, ele descobre que o pecado tem um preço. Batseba engravidou. Davi teve ali algumas horas de prazer que satisfez a sua lascívia, mas agora ele está tendo um desgosto por causa do pecado, porque a traição dele com Batseba teria um custo elevado. Ela poderia ser morta pelo pecado que ele tinha cometido, e ele então ficou enlaçado na sua própria armadilha, nas suas próprias falhas. É isso que o pecado faz conosco. Ele cria uma situação, nós caímos nela e ele agora diz, você está por sua conta, resolva essa situação sozinho. Irmãos, quando nós somos salvos pelo Senhor, quando nós pecamos, o Senhor nos cobra isso, Ele nos repreende, Ele nos disciplina. Quando nós escolhemos viver o pecado, nós sofreremos as consequências da disciplina de Deus. E então, Davi, quando se vê naquela situação, no lugar de confessar o seu pecado e se arrepender, não. Ele começa a tentar encobrir o seu erro. E ele então se esforça para esconder aquele pecado. Ele tenta enganar o marido traído, fazendo dormir com a mulher. Quando isso não dá certo, ele então manda matar Urias. A gente fica pensando que muitas vezes, o nosso pecado não trará consequências, mas quando ele traz, a gente começa a inventar um outro pecado, a cometer um outro pecado para tampar aquele que a gente fez. Isso acontece muito, é um exemplo muito claro de criança. Criança às vezes faz uma coisa errada,
ela mente para encobrir aquilo e depois ela tem que inventar uma mentira ainda maior para encobrir a mentira anterior. Muitas vezes na nossa vida nós fazemos isso. Nós pecamos contra o Senhor e depois nós começamos a arrumar artifícios para encobrir o nosso pecado. Mas diante do Senhor nada fica encoberto, e Deus então pesou a mão sobre Davi. O pecado de Davi não ficou sem julgamento. Davi escondeu seu pecado dos outros, mas ele não conseguiu se livrar das mãos de Deus. E no Salmo 32 ele diz que os seus ossos envelheceram de tão cansado que ele ficou por causa do seu pecado, até que então ele confessou o seu pecado ao Senhor. E o Senhor então perdoa Davi, mas estabelece um castigo para o pecado de Davi. Aquele pecado teve consequências terríveis, porque a casa de Davi nunca mais foi abençoada pelo Senhor. A sua descendência se tornou uma descendência de brigas e de pecados e imoralidades sexuais. Por causa disso, o filho de Davi morreu. E nós devemos ter cuidado, irmãos, porque quando nós não cuidamos do nosso coração, quando nós caímos nas garras do pecado, nós vamos ter então um triste fim, uma consequência por ter cedido à malícia do coração, por ter cedido à cobiça dos nossos olhos. Pense sobre isso nessa noite. Você tem procurado fazer a vontade de Deus, estar na presença do Senhor, ou você tem sido traído pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida? Você tem se deixado enredar pelo que você acha, pelo que você pensa, por aquilo que você entende ser melhor, e você tem vivido a sua vida sem levar em consideração os avisos que a palavra de Deus te dá? Se você tem feito isso, você está correndo um grande risco de ser dominado pelo pecado, de ser engodado pelo diabo e de se ver em uma situação que você depois não vai saber como sair dela. Pense sobre isso nessa noite. Nós devemos buscar a presença do Senhor todos os dias, em todo o tempo. Em primeiro lugar, devemos fazer aquilo que Deus nos manda e não aquilo que o nosso coração nos diz. Se você está sendo, sua vida está sendo dirigida pelos seus pensamentos e pelo seu coração, pelos seus sentimentos, ela não está sendo dirigida pela palavra do Senhor. Pense sobre isso nessa noite, busque a presença de Deus, entregue a sua vida nas mãos dele e faça a vontade dele. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor Deus, ó Deus, nessa noite em que o Senhor nos deixa o exemplo de Davi, que nós possamos entender a necessidade que temos de colocar o Senhor e a sua vontade em primeiro lugar nas nossas vidas. Ó Deus, que nós não possamos ficar ociosos, que nós não possamos deixar de fazer o teu trabalho, que nós não possamos, ó Deus, ser enganados pelo nosso coração, pela nossa solidão. E, ó Deus, que possamos entender que devemos estar sempre voltados para o Senhor, para que não caiamos nas tentações da nossa própria concupiscência, nas ciladas do inimigo. Ó Deus, muda a nossa visão espiritual da vida. Muda, Senhor, a maneira como nós enxergamos os nossos dias. E nos ajuda, ó Deus, a fazer a tua vontade. Abençoa cada um, transforma cada vida. Ó Deus, abençoa aquelas famílias que têm enfrentado dias difíceis, aquelas famílias que têm enfrentado, ó Deus, relacionamentos conturbados, que o Senhor tenha misericórdia. Aquelas famílias que têm enfrentado, ó Deus, doenças e enfermidades, que o Senhor estenda a tua mão curadora. Aquelas que estão enlutadas, que o Senhor possa estar trazendo consolo e conforto do teu Espírito Santo. Ó Deus, aquelas que clamam pelos seus familiares não crentes, que o Senhor possa estar trazendo salvação. Nessa noite eu te peço, ó Deus, por cada família da igreja, por cada irmão ali. Eu te peço, ó Deus, pelo irmão Feliciano e sua família, pela Regina e sua família. Eu te peço também pela irmã Miriam Genu e sua família. Eu te peço, ó Deus, pela irmã Áurea e sua família, irmã Roseli e sua família, irmã Kellen e sua família, pela família do pastor, do irmão Rodrigo,
do irmão Rosenval, família do irmão Tim, ó Deus, pela família da irmã Cleide, da irmã Lívia, da irmã Kelly, da irmã Maria de Fátima, ó Deus, pela família da irmã Marli, da irmã Áurea, da irmã Roseli, pela minha avó, ó Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família, da irmã Maria da Penha, da irmã Maria José, da irmã Silvia, da irmã Conceição, ó Deus, eu te peço pela família do irmão José Ailton, ó Deus, eu te peço, ó Deus, pela família da Vanessa, eu te peço pela família da irmã Wélcia, pela família, ó Deus, da irmã Welciane, eu te peço, ó Deus, por cada família, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, pela família do irmão Levi, da irmã Sandra, ó Deus, que o Senhor possa ser o sustentador, que o Senhor possa ser aquele Deus sempre presente nas nossas vidas. Ó Deus, nos abraça com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia e cuida de nós. Ó Deus, olha para nós e vê, ó Deus, as nossas necessidades. Eu te peço também pela irmã Iracene e sua família, pela Cidinha, o Rosiron e sua família. Eu te peço pela Laura. Ó Deus, eu te peço por cada um que nesse instante coloca a sua vida diante do Senhor e clama. Clama, ó Deus, pela solução de um problema, clama pela salvação, clama pelo conforto, clama pela cura. Ó Deus, nos abençoa, fica conosco, nos ajuda nesses dias maus e de tantas dificuldades, que possamos buscar a Tua face e a Tua vontade, e que possamos andar na Tua presença e não nos afastar dos Teus ensinamentos e daquilo que o Senhor quer para nós. Abençoa, ó Deus, cada um. Nós oramos, nós agradecemos no nome poderoso de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um nesta noite e que você possa colocar a sua vida à disposição do Senhor, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, 20 horas, temos um novo encontro aqui. Amém. Respostas minhas perguntas, és a cura pra minha dor. Fraco sou, tu és a força, me sustentas, és Deus de amor. Planejaste assim, ao dar a vida a mim, destinado eu